Olá, eu estou de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. O reservatório do sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo, está em estado crítico. O nível chegou a 20% da capacidade total. O reservatório de água, que abastece 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo, está em situação de risco. Os dados da Sabesp mostram que o sistema Cantareira atingiu o menor nível de volume de água, chegando a 20,8% de capacidade. Esse é o patamar mais baixo desde a crise hídrica de 2015, quando o sistema Cantareira marcou um volume de água negativo de menos 9,70%. Para se ter uma noção, na mesma época, no ano passado, o volume de água era mais do que o dobro de atualmente, com 45% de abastecimento. Para a especialista em gestão ambiental, Heloísa Dias, o sistema Cantareira chegou neste nível baixo de água por falta de gestão política e falta de conscientização da população. Situação agravada ainda pelo baixo volume de chuva no período. Eu acho que é um conjunto de causas e questões por uma necessidade de maior fiscalização e gestão dessa área, que é, a princípio, uma área protegida. E também numa campanha educativa, né? Porque existe muito desperdício de toda a população e do próprio sistema, né? E quais serão as consequências para as 9 milhões de pessoas que são abastecidas pela Cantareira? Para se ter uma ideia da importância do sistema, de cada 10 copos de águas que são distribuídos na Grande São Paulo, 4 vêm de lá. E esse nível baixo representa um alto risco para o abastecimento da população. Se a gente tem como garantia do abastecimento de mais de 60% da população e esse reservatório está nas condições que está, isso é um grande risco. Então, acho que o risco ele é imenso, porque a cada vez a água vai se tornando mais escassa, né? Então, a gente tem mais dificuldade de manutenção, né, desses aquíferos, dessas regiões de abastecimento e de produção de água. Se as chuvas da região melhorarem até o fim de dezembro, medidas drásticas não precisarão ser tomadas. Mas se isso não acontecer, tanto os órgãos públicos quanto a população devem se unir para que o abastecimento de água do sistema Cantareira não se mantenha nesse ciclo de secas. A gente tem que combater, preparar a população para controlar esse desperdício e especialmente fiscalizar essa floresta urbana, que eu imagino que não seja uma tarefa de município, de estado, mas sim de todos. Um pescador colombiano foi morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos. O episódio reacendeu o debate sobre supostas execuções e o impacto das ações americanas sobre civis na região. A família de um pescador colombiano, que morreu em um dos ataques ordenados pelo governo do presidente americano Donald Trump no Caribe, denunciou os Estados Unidos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e negou que ele transportasse drogas em sua lancha. A AFP teve acesso ao documento, no qual é dito: sabemos que Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, foi o responsável por ordenar o bombardeio de embarcações como a de Alejandro Carranza Medina e o assassinato de todas as pessoas que estavam nela, acrescentando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ratificou a conduta do secretário. Em outubro, em entrevista à AFP, a viúva Caterine Hernandes assegurou que Carranza era um bom rapaz. O pescador deixou 4 filhos e, segundo a denúncia, sua família agora recebe ameaças de paramilitares na região. Dan Kovalik, advogado do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, nos Estados Unidos, também representa a família Carranza e foi quem apresentou a denúncia na CIDH. Petro prometeu dar apoio à família e se refere a estas mortes como execuções extrajudiciais, em meio a seus constantes embates com o governo americano. Mais de 80 pessoas morreram em ataques lançados pelos Estados Unidos contra o que a Casa Branca afirma serem narcolanchas. A operação americana abalou a relação entre Bogotá e Washington, aliados históricos, e também levantou temores na Venezuela, onde Trump afirmou que o próximo passo é uma ação terrestre. Para o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que exerce um questionado terceiro mandato, os ataques ocultam o objetivo real dos Estados Unidos, que seria, na verdade, tirá-lo do poder. A Indonésia é uma das nações com a maior taxa de desmatamento em todo o mundo. E isso piorou as recentes enchentes que deixaram pelo menos 700 mortos no país.
As inundações que deixaram mais de 700 mortos na Indonésia se devem principalmente às chuvas de monção que atingiram esse país asiático e a uma tempestade tropical excepcional. Mas outro fator pode ter influenciado: o desmatamento. Ambientalistas, especialistas e o governo indonésio apontaram o papel que a perda de florestas desempenhou nas enchentes repentinas e nos deslizamentos de terra. Quando as florestas desaparecem, elas não conseguem mais absorver as precipitações nem estabilizar o solo com suas raízes, o que torna as áreas afetadas mais propensas a desastres naturais. Devemos realmente impedir o desmatamento, a destruição das florestas e devemos realmente proteger os rios. As inundações arrastaram não apenas torrentes de lama, mas também madeira cortada, o que reforça a ligação entre o desmatamento e o desastre vivido. As enchentes dos últimos dias forçaram o deslocamento de 1.200.000 pessoas. A Indonésia é um dos países que sofre as maiores perdas anuais de florestas. Uma análise do projeto Nusantara Atlas da startup de conservação The Tree Map mostra que em 2024 desapareceram mais de 240.000 hectares de floresta primária, um pouco menos do que no ano anterior. Mas as inundações também afetaram outros países da região, como Sri Lanka, Tailândia e Malásia. No total, mais de 1.300 mortes foram registradas e milhões de pessoas foram afetadas. A tragédia se deve a uma temporada de monções torrenciais e a 2 ciclones tropicais. As mudanças climáticas provocam chuvas mais intensas, já que uma atmosfera mais quente retém mais umidade e o aumento da temperatura dos oceanos contribui para intensificar as tempestades. Um estudo revelou que as formigas jovens que ficam doentes emitem um odor que pede que os adultos as matem, para evitar que a colônia sofra uma epidemia. As formigas doentes jovens emitem um odor que pede que os indivíduos adultos as matem para proteger a colônia de uma eventual epidemia. Foi o que revelou um estudo publicado na revista Nature Communications, segundo o qual as rainhas parecem evitar esse ato de sacrifício. A pesquisa explicou que os formigueiros são o terreno perfeito para a propagação de uma epidemia, com milhares de formigas se arrastando umas sobre as outras. Quando os adultos contraem uma doença que poderia se propagar, abandonam o formigueiro para morrer sozinhos. Mas as formigas jovens, no estágio conhecido como pupa, ainda estão em seu casulo e não conseguem se distanciar. Os cientistas já sabiam que quando estas crisálidas estão na fase terminal de uma doença, se produz uma alteração química que gera um odor. De acordo com o estudo, os adultos se reúnem ao seu redor, tiram o casulo e fazem buracos nas crisálidas para difundir um veneno, que atua como um desinfetante e mata tanto o patógeno quanto a formiga jovem. Este estudo pretendia determinar se as formigas jovens tinham um papel ativo nesse processo, emitindo uma mensagem como: "Ei, venha e me mate". Os cientistas comprovaram que as crisálidas doentes só produziam este odor na presença das formigas adultas como um sacrifício altruísta. Mas esta iniciativa autodestrutiva não se aplica às rainhas em estado de crisálida. Se estão doentes, não informam a comunidade. A última edição do Jornal Toda Hora desta madrugada fica por aqui. Se você perdeu alguma coisa, acesse o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. A próxima edição do Jornal Toda Hora é às 9 horas da manhã. Tenha um bom começo de dia e até mais.